Bom dia, só para organizar um pouquinho do raciocínio e começar a pensar. A portaria 635 sobre as equipes EMULT e respondendo à provocação se o NASF acabou. O NASF, enquanto equipe, possui uma metodologia, nasceu em 2008 e passou por uma série de amadurecimentos e crescimentos. Já a equipe EMULT, que nasceu agora, possui características inovadoras que nos traz à memória o comportamento do NASF, no entanto, apresenta uma série de inovações. E a gente tem que pensar sobre isso. A proposta da EMULT, ela pode ser questionada quanto à possível dependência e centralidade da valorização do médico no cuidado na atenção primária, principalmente do médico especialista, coisa que não existia para o NASF, apesar do NASF já poder aceitar a inserção de médicos. Quando a gente pensa na EMULT, nessas três categorias, aqui, vamos fazer um recorte. Aquilo que sai de bom, né? Aquilo que nós temos como possibilidade interessante é um incentivo à teleconsulta, ou seja, a consulta à distância, a consulta remota, principalmente de forma financiada. É como se fosse dizer que a equipe EMULT vai receber um Informatiza EMULT. É a mesma coisa, tá? Porque você está incentivando o uso do prontuário eletrônico, que é um critério de funcionamento, e você ainda financia o registro da teleconsulta. Então a ideia é exatamente a mesma. Uma segunda inovação na equipe EMULT é que você tem três categorias exatamente como o NASF 1, NASF 2, NASF 3. No entanto, você começa a pensar o seguinte: você tem uma composição mínima e uma composição complementar. Só que essa composição complementar está te guiando para você trazer médico especialista. Não é obrigatório, mas ela acaba te guiando. E aí você pensa, médico especialista na atenção primária, ou você começa a coçar a orelha quando ouve atenção primária especializada, já que o lugar do especialista não é na atenção primária, como é que ficaria o comportamento e a compreensão dos usuários quando você tem a inserção de médicos especialistas? Será que pode ter um impacto de viciar o comportamento do usuário, pulando ou diminuindo a busca do médico da família e acabar valorizando somente o médico especialista que estaria na EMULT? Uma terceira característica que é bom a gente pensar é o seguinte: isso é de similaridade. A EMULT, ela é de 100, 200 e 300 horas, ou como você queira pensar, de baixo para cima, 300, 200 e 100 horas. Você vai estar vinculado a uma quantidade de equipes, exatamente como o NASF. Então, nisso é mais uma característica similar. A gente vai ter que realmente fazer coordenação da EMULT. Caso contrário, a gente pode ter uma EMULT nova, super financiada, com os mesmos vícios do NASF. O NASF, ele chegou até 2020, antes do Previne, cheio de críticas, com baixa produtividade, funcionando muitas vezes como um cabide de emprego para profissionais somente com vínculo político, com baixa carga horária e viciados em fazer atendimento de caráter ambulatorial e especialidade em muitos casos. É claro que tinha município que dava show de gerenciamento e impacto do NASF, mas só que outros não, a ponto de que quando chegou o Previne, os profissionais foram pulverizados em várias unidades ou ainda dividiram sua carga horária entre atenção primária e média, e muita coisa não fez a mínima diferença. Então a chegada da EMULT, ela pode ser compreendida como algo bom, desde que ela seja bem gerenciada. Então nada é tudo somente negativo ou somente positivo. Se você for questionar os valores, né, que é de 36, 24 e 12, como se fosse pouco, para você lembrar, nenhuma estratégia da saúde ela vai se pagar integralmente, porque o recurso deveria ser, conceitualmente, uma fantasia, triplamente financiado: Ministério, Estado e atenção primária. E a maioria dos estados não fala em cofinanciamento real, justo e honesto da atenção primária. Outra coisa interessante que tinha no NASF
são os indicadores, porque se você lembrar do Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade da Atenção Primária, você vai lembrar que o NASF já tinha indicadores e agora a EMULT traz indicadores. Só que ela traz indicadores que a gente ainda não viu a ficha, é claro que ela saiu agora no dia 22, então precisa ser publicada a ficha. 5 indicadores que a gente começa a pensar como se fosse uma prévia das alterações que o governo federal pode promover no Previne Brasil ainda em 2023. Então a gente sabe que vão vir novidades e que essa é uma forma de apresentar indicadores não obrigatórios, porque só vai responder esses indicadores quem tiver as equipes. A relação dessa EMULT com o Previne Brasil ela pode ir acima da quantidade de indicadores e da temporalidade que é quadrimestral. Ela pode nos trazer o seguinte ponto. O Previne Brasil ele trouxe muitas melhorias, mas também muitas insatisfações. Com os indicadores que estão congelados até agora, com a falta de transparência da publicação dos resultados e provavelmente com a falta de coerência dos resultados do CISAB. Isso eu vou falar no próximo vídeo, porque quando sai uma divulgação de resultados do CISAB, o que falta é transparência e o que sobra é questionamento dessa quantidade de resultados mágicos que são publicados. Então, a chegada da EMULT, e aí eu vou responder o questionamento inicial, ela pode ser boa se ela for bem gerenciada. Mas ela pode ser um NASF 3.0 turbinado cheio de vícios. Então, vai depender da sua gestão, da seleção dos profissionais, da ordenação do fluxo, do seu amadurecimento quanto ao gerenciamento de uma equipe multi que não seja equipe de saúde da família na atenção primária. Se você acha que a gente tem que ter muito especialista na atenção primária para concorrer com a especializada, talvez o seu maior problema seja não entender a atenção primária. Talvez o seu maior problema seja uma hipervalorização do profissional médico e o foco somente na doença. Terceiro ponto. Vai ter pagamento por desempenho. Até hoje, muitas pessoas não sabem lidar com o resultado nem de indicadores, nem sabem lidar com indicadores. Então, a gente tem que estudar a atenção primária, compreender o ordenamento de fluxo na atenção primária, fazer o resgate da construção teórica. E quando a gente olhar indicadores, entender que indicadores não podem ser maiores do que o foco no território, no coletivo, e a gente também não pode esquecer o cuidado com os protocolos de saúde na atenção primária. Então, quando eu fiz a provocação, se o NASF vai acabar, a tendência é que ele acabe enquanto nomenclatura, porque o NASF, quando chegou ao Previne Brasil, ele perdeu seu recurso protegido, né? E o recurso ele ficou espalhado, essencialmente na captação ponderada e a complementação desse recurso no pagamento por desempenho. E quando a gente perde um recurso protegido, para as gestões municipais que não têm muita maturidade e nem liberdade, algumas gestões municipais que não têm maturidade nem liberdade de gestão do financeiro, é como se o prefeito pudesse entender que aquela equipe ela vai se sustentar de água, luz, fé e alguma ordem divina e misteriosa. Ou seja, fica meramente romântico o seu conceito. Agora, com a EMULT chegando com recurso protegido, já na categoria, aspas, de ações estratégicas dentro do Previne Brasil, o que é que significa isso? Ações estratégicas é aquela categoria de financiamento que não responde à captação ponderada e não responde ao pagamento por desempenho porque possui recurso protegido, como a saúde bucal, né? Então, já entrando nessa categoria, você vai lutar para manter esse financiamento, compreendendo os critérios que é manter a composição, manter a carga horária e apresentar a produção regular. Essas são as 3 composições mínimas e você vai lutar ali dentro para melhorar a qualidade do serviço e gerar impacto e resolutividade para o usuário. Eu acredito que ficou um pouquinho mais claro. Se o seu município, por exemplo, tem 15 equipes, você não vai poder misturar 2 modalidades de equipe multiprofissional. Você vai lidar com a modalidade maior e tentar dobrar, tá? Porque modalidade 3 é de 1 a 4.
modalidade 2 de 5 a 9 e modalidade 1 é a partir de 9. Então você não vai poder misturar duas modalidades no mesmo município. Bom, eu acredito que possa ter ajudado um pouquinho. Eu espero que todos possam ter um bom dia e que esse vídeo seja útil. Esse vídeo foi desenhado para o YouTube e para ter uma conversa em uma linguagem um pouco maior, sem tanta pressa de falar em 1 minuto, e melhorar as reflexões sobre esse lançamento da Emult. O credenciamento será em junho. A partir de junho, faça o seu credenciamento. Primeiro, organize seus CNEs. Faça o seu credenciamento no Gerencia APS, não perca tempo. Seja um dos primeiros a pedir, porque esse tem sido o raciocínio do Ministério da Saúde para essas primeiras portarias do ano, ou seja, eu pago quando eu quiser, pago quando eu puder, faça logo o seu pedido, eu autorizo quando for mais funcional e viável. Então, boa sorte a todos, continuem estudando e vamos fortalecer a saúde coletiva. A gente se encontra no próximo vídeo.